O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, e de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias de bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrares, informai-nos para saber quem ali seja digno. Hospedai-os com ele até a vossa partida. Ao entrares numa casa, saudai-a, e se for digna, desça sobre ela a vossa paz. E se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, em primeiro lugar, veja o que o Evangelho de São Mateus hoje nos revela. Jesus mandou os seus discípulos irem por todos os caminhos e anunciar o reino de Deus que está próximo. Mandou curar, mandou ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. E disse: de graça recebestes este dom, de graça deveis dar. E os Atos dos Apóstolos nos mostram hoje o grande exemplo de Barnabé. Veja que a igreja, quando veio o Espírito Santo, estava somente lá em Jerusalém. Barnabé foi enviado para ir ao encontro de Saulo, que Jesus converteu no caminho de Damasco. O encontrou em Tarso, e aí foi com ele para Antioquia. Antioquia foi a maior comunidade cristã daquele tempo, se tornou. Mais do que a igreja de Jerusalém, e Roma nem se falava ainda, que Roma foi criada depois, a comunidade. Antioquia, que fica entre o Ocidente e o Oriente, também ali, e é caminho do Oriente. Antioquia foi o maior centro cristão, tanta gente que foi convertida. E como disse, recordou a primeira leitura, lá havia vários evangelizadores, como Silas, e aí também se juntou Paulo e Barnabé e outros. E aí ficou mais ou menos um ano os dois evangelizando em Antioquia. E lembro também para vocês que São Pedro, quando saiu de Jerusalém, e antes de ir para Roma, ele também passou um tempo em Antioquia. Somente depois que ele foi para Roma, que era o centro político do mundo. Mas veja que Barnabé acompanhou São Paulo
missão que São Paulo realizou. Eram 3 missões. E a primeira missão, Barnabé acompanhou São Paulo em todos os lugares. E esses lugares todos, onde depois São Paulo vai escrever as cartas que você vai encontrar na Bíblia Sagrada, são todos lugares por onde São Paulo foi realizar a primeira, depois a segunda e a terceira missão. E Barnabé o acompanhou. E esse território por onde São Paulo e Barnabé fizeram a missão, eu vou dar uma ideia aqui no Brasil para vocês entenderem. Como daqui para Fortaleza, Piauí, vai depois para o Tocantins, vai depois para Belém, uma área assim mais ou menos. Isso eles faziam a pé e alguns trechos foram feitos de barco, de navio, que era um navio não como os de hoje, mas um navio bem antigo, né, que era verde, né? Então, nós tivemos esse grande exemplo, mas hoje nós estamos celebrando essa trezena de Santo Antônio. E eu, para hoje, eu queria mostrar como é que foi essa missão de Santo Antônio. Nesses dias eu já trouxe uma parte, e hoje nós temos aqui. Dizem que, assim está escrito naquele livrinho que foi escrito pelos franciscanos, a Ordem de São Francisco, e dizem que Frei Antônio gostava de ajudar ao máximo os pobres que batiam na porta do convento. Ele um dia pegou e começou a distribuir os pães de uma padaria que era para manter aquele convento. E ele pegou todos os pães e distribuiu tudo para os pobres. Aí chegou o padeiro todo apavorado e vai dizer: Frei Antônio, o senhor distribuiu todos os pães, e o que os freis vão comer hoje? Aí Santo Antônio disse: olha, eu quero que você vá lá na padaria e olhe bem aqueles cestos. Eu paguei lá no Frei Padeiro, foi lá olhar. Quando chegou, estavam os cestos todos repletos de pão. E vejam que Antônio tinha distribuído todos os pães para os pobres. E isso aqui é bom a gente lembrar que esses dias eu falei aqui também que tem gente que vem trazer o pão para ser abençoado e depois leva para casa para comer, né? Como se pudesse comer a bênção, né? Isso não faz. O pão de Santo Antônio vem dali, ó. É distribuir os pães aos pobres. Depois você pode pedir a Deus pela intercessão de Santo Antônio o que você desejar e você vai ser atendido. Mas distribua primeiro os pães aos pobres. Daí vem esta expressão, pão dos pobres. É uma antiga devoção a Santo Antônio. Com o passar do tempo, a temática pão dos pobres ganhou outra expressão. O pão da fraternidade, o pão da partilha, da união, da solidariedade, da verdade, da fé, da vocação, entre outros. Pão que vai muito além da farinha de trigo ou do dinheiro que
que o pão possa ser multiplicado e matar a fome dos famintos. E não levar o pão para ser abençoado e depois achar que vai comer a bênção. A bênção só vai dar frutos quando damos o pão aos pobres. E o Papa Francisco, ele disse: a caridade é dom que dá sentido à nossa vida e graças ao qual consideramos quem se encontra na privação como membro de nossa própria família, ou um amigo, ou um irmão. O pouco ser partilhado com amor nunca vai acabar, mas transforma-se em reserva de vida e de felicidade. Que o exemplo de Santo Antônio possa nos inspirar e ser também o instrumento de partilha, de caridade e generosidade para com o nosso próximo. Santo Antônio, ele é representado também com um livro e normalmente com a Bíblia e com o menino Jesus em cima da Bíblia. Isto recorda uma aparição que aconteceu com Santo Antônio. Ele estava recolhido no quarto, estava lendo a palavra de Deus, e aí as pessoas da casa foram lá e foram ver o que Antônio estava fazendo e se surpreenderam. Enquanto ele lia a Bíblia Sagrada, o menino Jesus aparecia em cima da Bíblia. Isto foi presenciado por aquelas pessoas que o hospedaram. Outra coisa, durante os seus sermões, porque ele pregou, saiu para pregar a missão, como nós vimos nesses dias, em tantos países, Itália, França, até na Alemanha, Grã-Bretanha e outros lugares. Ele foi, em quase 37 lugares onde ele foi pregar missões. Ele às vezes falava uma única língua e as pessoas também as de outras línguas entendiam na sua linguagem a pregação do Santo Antônio. Por isso que o seu provincial o encarregou para ele começar a pregar essas missões, principalmente na Itália, numa região onde as pessoas estavam perdendo a fé e muitos deles eram hereges. É tanta a riqueza dos ensinamentos espirituais que estão dentro dos sermões de Santo Antônio, que o venerável Papa Pio XII, em 1946, o ano depois da Guerra Mundial, ele proclamou Santo Antônio doutor da Igreja. Ele atribuiu o título de doutor angélico. Para Antônio, a oração é articulada em 4 atitudes indispensáveis. Como é que ele rezava? Como abrir a confiança para o próprio coração de Deus. Primeiro é preciso ter confiança. Esse primeiro passo da oração não simplesmente é acolher a palavra, mas abrir o coração à presença de Deus. Primeira atitude. Segundo, dialogar afetuosamente com Deus
vendo-o presente consigo, sentindo-o presente na sua vida. E a seguir, muita naturalidade apresentando-lhe as nossas necessidades para ouvir, louvar e agradecer a Deus. É assim que Santo Antônio rezava e nos ensina a rezar. Quando Santo Antônio pregava, as multidões vinham acorrendo de todos os lugares. E os comerciantes fechavam seus estabelecimentos para ir ouvi-lo. As cidades onde ele pregava, parava tudo. E a região em torno delas também parava, porque todos vinham para ouvir Santo Antônio. Houve casos de se juntar 30.000 pessoas enquanto ele fazia o mundo do céu. Os locais de culto das igrejas tornavam-se pequenos para acolher essas multidões que vinham ao encontro de Santo Antônio. Ele ia falar então nas praças, já que não cabia nas igrejas. E o número de sacerdotes que o acompanhavam na missão para ouvir confissões, eles eram muito poucos para atender todos os que eram tocados pela palavra de Deus pronunciada por Santo Antônio. E aí queriam se confessar e mudar de vida. Outra coisa que me chamou a atenção é que não havia algum paralítico, coxo, cego, nem para depois que recebeu uma bênção de Santo Antônio que não ficasse curado. Foi grande o número dos convertidos por ele. A certa ocasião, ele converteu 22 ladrões que tinham ido assaltar as cidades. Os ladrões foram escutar Antônio e acabaram se convertendo. Por fim, eu queria lembrar nesse mundo bastante secularizado e que nós também vivemos. Quanta gente que não crê em Deus, nem em Jesus Cristo, que não frequenta uma comunidade e está aqui em todas as nossas casas, em todos os lugares. Então, numa certa ocasião, Antônio ele foi desafiado por um herege que o desafiou dizendo que ele não acreditava na hóstia consagrada. Isto era uma grande farsa, uma grande mentira que estavam espalhando no meio do povo, dizia ele. E ele, então, foi desafiar Santo Antônio com uma proposta bem arrogante. Ele disse: eu deixarei a minha mula sem comer durante 3 dias. Depois disso eu trago o animal até esta praça e vou lhe oferecer um feixe de aveia e de feno. O animal gosta muito. Enquanto isso, você freia tudo, o Senhor vai mostrar a este animal a sua hóstia consagrada, que você disse em presença de Deus. Se a besta deixar a comida de lado e der atenção a esta tua hóstia, e se ela a reverenciar como se a adorasse, aí eu posso acreditar, diz este arrogante. Eu posso
E Santo Antônio aceitou este desafio. Depois de 3 dias, Santo Antônio celebrou a missa numa pequena capela. Em seguida, ele pegou a Santa Hóstia, colocou o nosso lençol para adoração. Enquanto isto, o ricaço e o arrogante vinha puxando a sua mula, toda a família. Chegou no início da praça, lá estava ele com o animal. E Santo Antônio entra pela praça, pelo outro lado, com o Santíssimo. Aí ele pegou, levou um feixe de flor de aldeia, lá ao lado de Santo Antônio, botou ele ali e voltou lá para soltar a sua mula. Soltou a mula e a mula veio. Nem olhou para o feixe e pegou diante da hóstia consagrada que Santo Antônio tinha nas suas mãos. A mula se ajoelhou. A mula se ajoelhou diante do Santíssimo. O incrédulo, a partir dali se converteu. E aquela multidão toda que presenciou este fato, este milagre, estava em silêncio estarrecido. Quando um animal, uma mula família, nem olhou para o centro e se ajoelhou diante da hóstia consagrada. Este foi um dos grandes milagres de Santo Antônio. Então eu gostaria que vocês guardassem isso também para as suas vidas e soubesse quem é Cristo presente em cada missa e desde consagra o pão do dia. Fiquemos agora de pé para fazer nossas preces.